Bom pessoal, vai ser mais um vídeo bem curtinho sobre um versículo que eu nunca abordei aqui. Aliás, aqui nesse canal eu tô falando mais de Paulo, né? Enquanto eu tô falando dos profetas lá nos vídeos não listados, vira e mexe surge algum assunto interessante, né? Sobre a visão paulina, né? Das coisas. Mas vamos lá. Esse versículo aqui de Coríntios, as pessoas usam muito para dizer que Paulo está falando que os ídolos dos gentios são demônios. Inclusive isso aqui eu já tive discussão até uma vez com um evangélico, né? Por causa disso. Que aqui diz assim, ó. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. Aqui é daimon em grego, tá? Então as pessoas dizem, né, muito que aquilo que os gentios sacrificam, por exemplo, um ídolo de um gentio, alguma coisa assim, é um demônio. Só que vocês lembram que eu falei há pouco tempo aqui nesse canal, nos últimos vídeos, o problema de você estudar só o grego? Lembra que eu falei que às vezes o autor está fazendo uma citação do Velho Testamento e o Velho Testamento não foi escrito em grego? E a expressão no Velho Testamento não tem o mesmo sentido no grego? Esse aqui é um exemplo. Porque ali a palavra é daimon em grego. E daimon sim, tem o sentido de seres espirituais, demônio, etc. Mas só que Paulo ali em Coríntios, ele está fazendo uma citação de Deuteronômio. E Deuteronômio não foi escrito em grego. Em Deuteronômio não tem isso aqui, ó, daimon em Deuteronômio. Em Deuteronômio é outra palavra. Então já é um sentido completamente diferente da citação que Paulo está fazendo aqui em Coríntios. Em Deuteronômio está escrito assim, ó, sacrifícios oferecem aos demônios, não a Deus. Beleza. Só que a palavra utilizada aqui em Deuteronômio é essa aqui, ó, shedim. Ó, lechedim. Até copiei aqui do Bible Hub. O lamed é só uma preposição, tá? Aqui é o shin, o dalet, o yud e o men. Shedim. E shedim não é demônio. Shedins no hebraico são espíritos ou demônios na mitologia judaica, tá? Aí tem toda uma mitologia que surgiu depois, lá de Lilith, etc. Então aqui já é o campo da mitologia. Mas no entanto, eles não são necessariamente equivalentes à conotação moderna de demônios. Então eles não têm esse mesmo sentido do daimon do grego, como entidades malignas, porque esse não é o sentido da palavra. Essa palavrinha aqui, ó, shedim, tá? Os espíritos malignos eram considerados a causa de doença. Conceitual diferente dos shedins, que não são semideuses maus, mas os próprios deuses estrangeiros. Então, em dado momento na cultura hebraica, na mitologia, os espíritos maus eram atribuídos aos causadores de doença, mas os shedins não, porque os shedins eram como se fossem deuses estrangeiros, eles eram semideuses, divindades dos povos pagãos. É isso que são shedins. E eu vou continuar aqui, eu vou explicar para vocês, tá bom? Exatamente o que são shedins. Shedins são apenas maus no sentido de que não são Deus, ou seja, eles são espíritos destruidores nas mitologias pagãs. Eles aparecem apenas duas vezes no Velho Testamento e apenas no plural, no Salmo 106 e em Deuteronômio. E ambas as vezes tratam de sacrifícios de crianças, preste atenção, ou animais. Basicamente isso, tá? Ele não aparece como seres espirituais, só passar nesses versículos que estão tratando disso, ó, sacrifícios de crianças ou animais. Embora a palavra tradicionalmente é derivada da raiz shid, em hebraico, shud, que transmite o sentido de atuar com violência ou destruindo, daí vem o termo destruidor, nós vamos chegar lá, foi possivelmente um empréstimo da palavra acadiana, em que a palavra shedu, referindo ao espírito que pode ser protetor ou malévolo. Com a tradução dos textos hebraicos para o grego, aí nós entramos lá em Paulo, né, que talvez tivesse feito uso da Septuaginta, sobre a influência do dualismo zoroastriano, os shedins foram traduzidos para demônia, com uma negatividade implícita, daimon, do grego. Caso contrário, mais tarde na cultura judaica islâmica, shedim se tornou a palavra hebraica para jin, do islamismo, com uma atitude moralmente ambivalente, shedim, tá? Então shedim, na verdade, pessoal, eles eram criaturas mitológicas destruidoras daqueles povos. Eu até tentei procurar aqui uma imagem ilustrativa, mas não achei uma específica. Os povos que tinham lá os seus deuses, suas divindades, como lá os querubim da Babilônia, não sei o que, inclusive é de querube que vem o querubim, né, na Bíblia, eles também tinham seres que eles consideravam destruidores, que eram como se fossem deuses, semideuses. Esses eram os shedins, eles eram destruidores. Então a conotação dessa palavra é basicamente isso, é destruidores, ok? Os povos pagãos ofereciam sacrifícios a estes seres, que nem, por isso que aqui em Deuteronômio e no Salmo eles estão falando disso, sacrifícios de crianças e de animais. Ou seja, eles tinham essas divindades como divindades poderosas e destruidoras, e eles ofereciam crianças e animais para essas divindades, os shedins. Aí no monoteísmo hebreu, que eu já mostrei aqui no vídeo há muito tempo, e de vez em quando eu menciono aqui, Deus se tornou o destruidor, o próprio Deus de Israel. Por quê? Porque os hebreus atribuíam todas as características dos deuses vizinhos ao Deus de Israel.
justamente para mostrar para o povo que só havia um Deus. Então, por exemplo, um pagão falava assim para um hebreu: o meu Deus é um destruidor, eu ofereço criança e animal para o meu Deus. Aí o hebreu pegava aquele atributo e atribuía ao seu Deus. Não, eu só creio num Deus, e o meu Deus também é o destruidor. Ele que faz o bem e ele que faz o mal. O meu Deus é altíssimo. Não, o meu Deus é altíssimo, porque eu só creio num Deus, então ele é altíssimo, ele é baixíssimo, ele é bom, ele é mau, ele é o tudo. Então os hebreus tinham essa mania de, quando surgiu o monoteísmo hebreu, de pegar esses atributos dessas divindades e atribuir ao Deus de Israel, justamente para o povo não acreditar em vários deuses. Tem um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de guerra, um Deus do mar, um Deus do céu. Não, eles falavam: o Deus é tudo. Tudo se concentra num único Deus. Tá dando para entender, pessoal? Esse é o monoteísmo hebreu. Tudo que é, tanto bom quanto mal, era concentrado em apenas um Deus, tá bom? Então o Deus, os Shedins, que eram criaturas mitológicas, né, semideuses desses povos pagãos, ele acabou virando o Deus da Bíblia, ou pelo menos o atributo, né, Shedim. Então o Shedim virou o Shaddai, esse atributo de destruição, que era atribuído a uma divindade específica, ao ponto dos povos fazerem sacrifícios de crianças e animais. No monoteísmo hebreu acabou sendo atribuído apenas ao único Deus. Ok, que nem você vê aqui em Gênesis 28:3. E Deus Todo-Poderoso, aqui a palavra é destruidor, Shaddai, te abençoe. Essa palavra aqui é a mesma palavra de Shedim, só muda os sinais massoréticos. Portanto, só muda a vocalização fonética das vogais. Por exemplo, aqui a primeira é o demônio lá destruidor, Shedi, é o destruidor, Shadi. Aqui, inclusive aqui não é Shadi, é Shedi. Deixa eu só corrigir aqui. E aqui é a palavra que é destruidor por Deus, que é traduzida como poderoso nas Bíblias. El Shaddai, aqui Shaddai. Mas vocês notaram que é a mesma letrinha? O Shin, o Dalet e Yud, aqui Shin, Dalet e Yud. Shedi, Shaddai, é a mesma coisa. Então o que era o Shedi, os destruidores dos povos pagãos, virou o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que é o tudo. Então o autor de Deuteronômio, ele está justamente combatendo esse culto pagão, dizendo que os gentios oferecem em sacrifícios aos Shedins, ou seja, essas divindades pagãs, não a seres espirituais, mas divindades desses povos, e não a Deus. E Paulo faz uso da mesma expressão no mesmo sentido, se referindo aos romanos. Paulo fala assim: sacrifícios oferecem aos demônios, ou seja, os romanos que faziam seus sacrifícios aos seus deuses, lá, Afrodite, Poseidon, Netuno, não sei o que. Então Paulo fala: eles oferecem aos Shedins, ou seja, aos deuses pagãos, divindades pagãs, não a Deus, tá? Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. Se fosse demônio, tinham surgido demônios há pouco tempo. Paulo era demonologista? Não, ele está falando de deuses aqui, deuses pagãos, não de seres espirituais. Aliás, perdão, aqui é Deuteronômio. Mas Paulo diz o mesmo aqui, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejam participantes aos demônios. Ele está usando no mesmo sentido, dizendo que os romanos estavam sacrificando aos Shedins. O mesmo sentido aqui de Deuteronômio. Que nem aqui, novos deuses de Deuteronômio. Dá para ver que não são seres espirituais, eram novos deuses que homens tinham criados. Tanto que o próprio Paulo disse na mesma epístola de Coríntios, alguns capítulos antes, que os ídolos dos gentios não eram nada. Então logo não era de seres espirituais que Paulo estava falando. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Então se o próprio Paulo está dizendo que o ídolo não é nada, ele não está falando aqui que o ídolo é um demônio, porque se fosse um demônio ele teria dito: o ídolo é um ser espiritual, é um demônio. Não, ele está dizendo que não é nada. Aí aqui no capítulo 10 ele fala: eles sacrificam aos deuses pagãos, divindades pagãs, aos Shedins, fazendo uma citação de Deuteronômio. Tá bom, pessoal? Então fica aí mais um videozinho curtinho só, tá? E é por isso que eu falei naquele vídeo que a gente não pode estudar só o grego, porque senão no grego a gente pode sim pegar aqui o termo Shedi e ver seres espirituais, que no grego aqui não é Shedi, né? No grego aqui é Daemon. Não, aqui tá vendo, amadinho? Daimons eram seres mitológicos, espirituais, de demoníacos, não sei o que. Mas só que aqui Paulo está fazendo uma citação do Taná. E no Taná, Shedim não eram seres espirituais. Shedim eram demônios da divindades pagãs daqueles povos, que também eram divindades destruidoras, poderosas, etc. Por isso que não é bom estudar só o grego, tá bom? Paz a todos.